diferença entre uma agência de palestrantes e uma empresa? A grande diferença é que um é contratante final e o outro é intermediário. A empresa, ela contrata e consome o produto palestra. A agência, ela intermedia a contratação para um consumidor final, que no caso pode ser uma empresa, pode ser uma prefeitura, o Sebrae, sei lá, um empresário, uma universidade. Nós ajudamos empresas a encontrar o palestrante perfeito para os seus eventos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast do Cliente de Palestras. Aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, o palestrante corporativo. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motive Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou a Elis Dayana, sou Speak Hunter na Motivação Palestras. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. E hoje o tema do nosso podcast está imperdível. Como vender palestras para empresas e agências de palestras. Ô Lucas, se você fosse um palestrante, você ia querer saber desse segredo, não? É lógico, óbvio que eu iria querer, porque a empresa, como eu já falo repetidamente, é o melhor cliente para o palestrante. Ah, sem dúvida, né? Agora, eu queria que, para a gente começar já com o pé na porta, eu queria perguntar uma coisa que deve ser curiosidade de muitos palestrantes, iniciantes, palestrantes que já tiveram experiência de palco. Se os dois são contratantes de palestras, qual é a diferença entre uma agência de palestrantes e uma empresa? A grande diferença é que um é contratante final e o outro é intermediário. A empresa, ela contrata e consome o produto palestra. A agência, ela intermedia a contratação para um consumidor final, que no caso pode ser uma empresa, pode ser uma prefeitura, o Sebrae, sei lá, um empresário, uma universidade. Então, a gente ajuda palestrantes não, nós ajudamos empresas a encontrar o palestrante perfeito para os seus eventos. A gente não deixa de ser contratante por causa disso, né? A gente está contratando, a gente faz indicação de palestrantes. Então, apesar de não sermos os consumidores final do produto, nós somos um ponto de contato, uma central de contato de muitos clientes finais. Então, aqui fica um ponto de interesse para o palestrante. Vamos lá, a gente tem a agência que contrata palestra, que intermedia a palestra, a gente tem a empresa, que é o cliente final, e aí eu fico pensando, Lucas e Elis, qual contrata mais palestra? Bom, eu acredito que a gente tem perspectivas diferentes nesses dois contratantes. Quem contrata mais? Eu acho que a pergunta certa, a resposta certa não é sobre quem contrata mais, é sobre qual eu devo focar dependendo da minha perspectiva estratégica ali do momento. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Bom, por exemplo, você acabou sem querer de entrar numa próxima pergunta que ia ser o complemento dessa pergunta que eu fiz. Então, já faça. Eu já tinha preparado aqui porque se eu sou um palestrante iniciante, eu vou querer saber tudo sobre a diferença entre a agência e a empresa, sobre qual contrata mais, e aí depois, qual é o melhor momento para eu vender para uma agência de palestrantes e o melhor momento para eu vender para uma empresa. Essa era a pergunta já seguinte que você já estava entrando sem querer. Então, esquece qual dos dois contratam mais e eu vou formalizar as perguntas no seguinte. Qual é o momento, Lucas, se eu sou um palestrante iniciante ou palestrante que já tem experiência de palco, que essa é uma pergunta que a resposta vai servir para qualquer estágio, para qualquer nível que o palestrante esteja. Qual é o momento, ou se existe, que eu posso vender palestras para agências e que eu posso vender palestras diretamente para empresas?
o momento em que as empresas estiverem correndo atrás de você. Então, se você é um palestrante, você já tem experiência de palco, como você falou, você já está aí palestrando no mercado, e você ainda não tem empresas correndo atrás de você, se interessando pelas suas palestras, a minha forte sugestão seria para que você não se preocupasse com agências de palestras, porque você vai dividir seu foco. E como eu falei, esses dois clientes aqui, esses dois tipos de clientes, a sua abordagem para conseguir fechar palestras com ele depende do seu momento, depende da sua perspectiva estratégica. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se eu sou um palestrante que eu estou entrando na carreira, ainda não tenho clientes correndo atrás de mim, o que eu preciso fazer? Despertar interesse suficiente no mercado de palestras para que os clientes venham atrás da minha palestra. Nesse caso, eu deveria focar nas empresas, porque a empresa é o melhor contratante de palestras e é o consumidor final e é quem paga. Ou seja, eu tenho que interessar esse cara, porque, consequentemente, interessando as empresas, as agências vão correr atrás de mim. Porque, como a gente falou no começo desse podcast, as agências são intermediários. Ou seja, se a agência ela faz a intermediação entre o palestrante e a empresa, além de indicação, ela busca os palestrantes que as empresas estão pedindo, e eu já fiz o meu dever de casa, eu já faço as empresas virem atrás de mim, as empresas já estão pedindo para as agências por mim. E se as empresas pedem para as agências por mim, as agências vão vir atrás de mim também. Então, o trabalho ele deve começar aqui no despertar o interesse das empresas. A partir do momento que eu desperto o interesse das empresas, eu também vou despertar o interesse das agências e as agências vão acabar procurando por mim também. Então, quem que contrata mais? Depende da quantidade de interesse que você desperta no mercado. Se você não desperta interesse, ninguém vai te contratar mais. Na verdade, depende do foco também, né? Que o palestrante der. Se ele for um palestrante que dá mais foco para as agências, é claro que ele vai ter um volume maior de contratação de agências, né? Depende. Não é tão óbvio assim essa resposta, porque, por exemplo, se eu já for um palestrante que desperto muito interesse no mercado, aí sim, beleza. Já tem várias propostas de cotação de palestras vindo até mim. Nesse momento, aí sim é interessante eu buscar agências de palestras para tentar me fazer parceria com eles. Aqui, ok. Só que se eu não desperto interesse no mercado, não é interessante eu ficar buscando agências. Por quê? Porque as agências elas querem indicar para os nossos clientes aqueles palestrantes que já despertam interesse. A Elis, mais do que ninguém, pode falar isso. A gente não pode ficar indicando palestrante que não desperta interesse, porque senão a gente sabe que o nosso cliente não vai fechar a palestra. E se ele não fecha com a gente, ele fecha com o concorrente. Então, não é tão óbvio assim, se eu entrar em contato com as agências, eu, consequentemente, vou fechar mais palestras. Ao contrário, pode ser que eu feche muito poucas, caso eu não desperte interesse suficiente no mercado. Isso é uma coisa super interessante, porque tudo vem do interesse que o palestrante consegue despertar, né? Então, talvez, reformulando aquilo que eu falei, as agências elas vão procurar o palestrante justamente pelo interesse que ele despertou, porque teve clientes que ligou lá, olha, eu quero tal palestrante, porque eu vi esse tal palestrante na internet, ele falou isso e eu quero ele. Você consegue encontrar? Oi, Elis, a gente estava discutindo aqui um negócio interessante, que às vezes o cliente liga para pedir um palestrante que talvez a agência nunca viu e nem sabia que existia. Não é verdade? Isso já com certeza deve ter acontecido com você, né? Muito, muito. O cliente, às vezes, envia um vídeo para você e fala assim, olha, eu queria uma palestra desse cara. Como é o nome dele? Eu não sei. Eu vi no Facebook, eu vi aí. Você tem que descobrir o nome do cara. Eu acho que é até importante colocar um adendo aí também. Parece contraditório isso que o DJ acabou de falar, de a gente nem conhece às vezes o palestrante e as empresas pedem para a gente. Isso parece contraditório com o que eu acabei de falar, de que o palestrante, se ele desperta muito interesse, as empresas vão conhecer e as agências vão conhecer. Mas por que não é contraditório? Porque esse cara só está sendo pedido pela empresa porque ele despertou interesse na empresa por algum motivo. Então, por exemplo, começou a pandemia, começaram a pedir um cara que ele quase nunca era pedido para a gente, o Dr. Bactéria. Por quê?
Porque naquele cenário de pandemia, a especialidade do Dr. Bactéria despertava muito interesse das empresas. Então, pode ser que tivesse alguém aqui que nunca ouviu falar do Dr. Bactéria, porém, a empresa pediu ele por ele ter despertado interesse dentro daquela especialidade dele, entendeu? E por fazer total sentido com o cenário do momento, né? Cenário não só econômico como cultural. Às vezes também a empresa pede um cara para palestrar que ele não é palestrante. Ele faz alguma palestra enfim, da própria profissão, né? Mas ele não é palestrante, tá? Acontece isso também. Exatamente. E isso daqui também é um outro adendo importante que eu gostaria de colocar. Palestras, de novo, a gente sempre repete, até vocês já sabem o que eu sempre repito essa frase. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta no mercado. Não é necessário eu ser um palestrante para dar palestras. Eu simplesmente preciso despertar interesse. E, de repente, o cara aí que a Elis falou que nem é palestrante, mas a empresa pede, por que foi pedido? Porque ele despertou interesse. Então, na verdade, se a gente for entrar num pensamento aqui filosófico profundo, eu não preciso ser palestrante para ser palestrante. Faz sentido, não faz? É verdade, é verdade. E é extremamente engraçado, né? Porque às vezes o palestrante que tá ouvindo a gente aí, ele vai falar assim, pô, então o que adiantou eu estudar tantos e tantos anos, ter experiência no exterior e não sei o quê, para o cara que não é palestrante despertar o interesse e uma coisa muito rápida, assim. O que você fala pra gente aí, Lucas? Aí entra um outro ponto que daria um outro podcast. Aí eu estava falando sobre isso ontem lá no LinkedIn. Existem 2 tipos de palestrantes, tá? Existem 2 tipos de pessoas, vamos colocar assim. O primeiro tipo é o cara que ele se torna palestrante por ele ter uma especialidade que desperta muito interesse. Então, o caso que a Elis acabou de falar, tem gente que pede e nem é palestrante e a empresa pede pra gente. É esse tipo 1. E esse tipo 1 é o cara que tende a se dar melhor no mercado. Cortella, tipo 1, Rick Chester, tipo 1, Geraldo Rufino, tipo 1, Bernardinho, tipo 1. Então, você vê que todos esses caras eles despertaram interesse por causa de um motivo externo. E tem o tipo 2, o cara que olha esses palestrantes aqui do tipo 1 e fala, caramba, esse mercado de palestras é bom mesmo, quero me tornar palestrante. Então, você percebe como tipo 1, a palestra é um veículo para entregar uma especialidade. No tipo 2, o cara ele quer a palestra como um fim e não como um veículo. Ele entra no mercado para ser um palestrante, não para ser um especialista em um tema que vai compartilhar esse tema em uma palestra. Então, esses 2 tipos de palestrantes, o tipo 1 tende a ter sucesso, o tipo 2 tende a ser uma commodity do mercado, porque o que mais tem no mercado é esse palestrante, tipo 2. Caraca, porque esses caras acabam falando da mesma coisa, né? Sobre as mesmas coisas, não se diferencia, porque não tem uma especialidade, não tem um foco único. Caraca, isso, se a gente for parar para pensar bem, é realmente o que acontece, né? Esses 2 tipos de palestrantes aí que você falou agora pra gente aí, tá super dentro do mercado, né? Porque, como você disse, é o que mais tem, e aquele que consegue fazer diferente é aquele que consegue subir de nível, né? Consegue estar sempre, o que a gente fala popularmente, por cima da carne seca. Né? E você então, que você é apresentador aqui do nosso podcast de hoje, mas você mesmo pode responder uma pergunta. Você mesmo vive isso, porque você mesmo vive isso. Você tem contato com palestrantes também por trabalhar no marketing, inevitavelmente você conversa com aqueles palestrantes que você percebe que são menos cotados, né? E esses caras até chegam para você, de repente insiste para fazer uma campanha, uma parceria, alguma coisa do tipo, mas você percebe que esses caras não são tão falados pela Elis, pela Poli, que trabalha aqui no nosso comercial. Então, você, depois de perceber esse ponto que eu acabei de colocar do ponto 1, ponto 2, acho que você até consegue pensar em alguns palestrantes que são tipo 1 e tipo 2. Ah, sem dúvida, já na hora já veio na cabeça, né? E tem algumas características que daria também um outro podcast, que é a questão de você perceber, a partir do momento que você lembra desses palestrantes tipo 1, tipo 2,
o que, no contexto do marketing, diferencia o palestrante tipo 1 do tipo 2? Né? Eu aposto que deve ter alguns insights relacionados a isso que é interessante você compartilhar com o pessoal na questão do marketing também, talvez em um outro podcast. Ah, sem dúvida. Já está aqui anotado para a gente poder já criar um conteúdo bacana. Mas olha só, como a gente começou entendendo qual a diferença entre uma agência de palestra, entre uma empresa, beleza. Aí a gente passou para saber quem contrata mais, que na realidade qual era o melhor momento para vender para cada uma diferente, porque cada uma tem a sua característica, cada uma tem sua forma de trabalhar. Até aí, correto tudo que eu falei? Tudo certo. Beleza. Depois a gente entra numa coisa mais legal. Qual é o benefício de eu, como palestrante, me aproximar de uma agência de palestra? E qual é o benefício de eu vender só para a empresa, diretamente para a empresa? Antes de dar a resposta, eu quero, de novo, reforçar. O cliente ideal do palestrante é a empresa. Então, eu, palestrante que ainda não tenho empresas correndo atrás de mim, devo focar nas empresas. A partir do momento que eu já tenho um número relevante de empresas vindo atrás de mim, aí eu entro em contato com agências para ampliar a minha rede de contatos. Então, a minha resposta seria: empresa é seu cliente final, agência só amplia a sua rede de contatos. Só que se você não desperta interesse, a sua rede de contato não vai ser ampliada. Simples assim. Não, eu concordo, eu acho a mesma coisa também. Se é para ter foco, né, não adianta dividir. Foco é uma coisa só. E é melhor, sim, o contratante final. É lógico que nós, agências de palestrantes, realmente a gente aumenta aí a gama de cliente, porque não é só quando o cliente está correndo atrás daquele palestrante. Se é um palestrante que a gente gosta, acha que é parceiro, confia no trabalho, a pessoa vai chegar falando de um tema, de um assunto, e a gente vai falar, eu tenho esse cara aqui que é bom por isso, por isso, por isso. Então, é um cliente que nem estava no radar dele e já entra, né? E essa que é a magia desse podcast. Isso que é legal nesse podcast, porque eu não espero, e nem vocês, palestrantes que estão aí assistindo esse podcast ou ouvindo no Spotify, não esperem que a Elis traga respostas técnicas, que o DJ traga respostas técnicas. Quem vai trazer respostas técnicas sou eu. A Elis vai trazer a vivência do comercial, falando com as empresas, falando com contratantes. O DJ ele vai trazer a experiência do marketing, falando com palestrantes, vendo o que tem de problema no marketing desses caras e o que você pode evitar de problema no marketing deles. E dentro desse contexto, olha o que eles acabou de falar. O palestrante, às vezes, a gente nem conhece. Quando a gente conhece, a gente começa a oferecer para os clientes. Olha como isso se liga para o contexto técnico que eu acabei de pôr sobre aumentar a sua rede de contatos. Porém, e aí a Elis complementa a minha frase aí, a Elis só indica quem ela sabe que tem uma grande chance de despertar interesse no cliente dela. Porque o cara que, o palestrante, que a Elis olha e fala, esse cara aqui, o meu cliente não vai gostar. Você indica, Elis? De forma alguma. Se for uma pessoa que é problemática também, que às vezes o cara é muito bom, acontece isso, viu? O cara é muito bom, mas ou a tratativa direta com ele ou com a assessoria é complicada, então isso eu passo para o meu cliente. Eu falo, olha, não tenho o que falar da palestra dele não, é ótimo, é top, vai atender a sua expectativa. Mas a gente vai passar raiva aí até a parte da contratação. Você quer? Você acha que vale a pena? Na maioria dos casos, o pessoal fala, não quero quebrar a cabeça com isso. Me indica alguém legal. E isso, lógico, né? A maioria que dá trabalho é o pessoal que já está no nível, no patamar mais alto, que é mais conhecido. Porém, tem palestrantes que estão iniciando, mas que dificulta a tratativa. Isso aí eu já broxo na hora, então eu mesmo já interrompo o relacionamento com ele, já não indico mais para o meu cliente. E é exatamente aí que a gente quer trazer dicas aqui para os palestrantes, porque o palestrante que já é famoso, o cara é estrelinha, beleza, aí eles dão esses avisos para o cliente que decide se vai contratar ou não, se vai passar por esses possíveis problemas ou não. Agora, o palestrante que ainda não é famoso,
e ele tem dificuldades ali, ele tem alguns probleminhas no relacionamento, de repente, com um parceiro, com uma agência, são pontos em que a gente é impactado aqui todo dia e a gente pode ajudar os palestrantes a evitar de errar. Então, essa é a proposta de todos os nossos conteúdos. Eu já tive caso, olha só que interessante, eu já tive caso de uma agência de eventos e contratar um cara e eu avisar isso para eles falar assim, olha, vou ser sincera para você, a gente já entrou em contato direto com ele, já conversou, mas tá difícil a conversa, é por isso que a gente está indo atrás de uma agência, porque o cliente quer ele e a gente não quer perder tempo, quebrar a cabeça com esse tipo de coisa. Então, tipo, segura a bucha para a gente que a gente contrata com vocês. É complicado. Ô, Lucas, vamos tornar a coisa aqui não muito técnica, mas objetiva. Eu quero que você fale para a gente agora se você fosse dividir, vamos supor que o palestrante está começando agora e, como você disse, olha, o seu cliente final é sempre empresa. O seu cliente ideal é empresas. Foca em empresas, comunica para a empresa. Se o cara tivesse que seguir uma ordem cronológica, como seria essa ordem cronológica em 3 passos para ele alcançar empresas? 3 dicas, 3 passos que o palestrante iniciante precisa percorrer para conseguir se comunicar e levar a mensagem dele, o conteúdo dele, para empresas que não conhecem ele. Caraca, resumir isso em 3 passos vai ser... É o desafio. Bom, vamos lá. Porque a gente, se a gente tivesse que falar sobre esse assunto, seria um outro assunto de outro podcast, como se comunicar para empresas. Mas talvez os 3 passos que eu vou passar aqui, cada um dá um podcast. Cada um dá um podcast, mas só para o palestrante, para ele já sentir o gosto do conteúdo que a gente traz aqui, que é um conteúdo do campo de batalha do dia a dia, né? Então, o que a gente está trazendo aqui são informações que a gente vive no dia a dia, são as coisas que a gente coloca na balança e o que a gente sabe que dá mais certo e o que a gente sabe que dá errado. Então, divide aí nos 3 passos que seja fácil o entendimento. Vamos lá. Primeiro passo, inevitavelmente, criar um posicionamento único, antes mesmo de entrar em contato com qualquer pessoa. Senta aí na sua mesa, abre o seu caderno, pega a caneta e cria um posicionamento único. Sem isso, ninguém vai te contratar, só quem você conhece. Porque o palestrante, quando ele fala com alguém, ele desperta um interesse. Só ver com a Elisa aí. Todo mundo que ela coloca no telefone com o cliente, muito provavelmente já fecha a palestra. Então, só o problema é que você tem que despertar interesse antes de falar com o cliente. Então, para fazer isso, cria um posicionamento único. Depois de fazer isso, cria um relacionamento com a sua lista de possíveis clientes. E aqui esse relacionamento não é de venda, é um relacionamento de transformação. Então, você tem uma especialidade, com certeza. Qual a sua especialidade? Motivação? Trabalho em equipe? Liderança? Qual a sua especialidade? O seu posicionamento único te ajuda a entregar essa especialidade de uma forma única, possivelmente. Então, você vai utilizar seu e-mail marketing, seu Media Kit, seu site, seu blog, suas redes sociais, para transformar pessoas do mundo ruim para o mundo ideal que você propõe para elas. E aqui, só no terceiro passo, você vai vender para a empresa. Entendeu? Então, aqui de bate-pronto, os meus 3 pontos seriam posicionamento único, relacionamento de transformação e aqui só o terceiro ponto, a venda. Show, show. Elis, agora a bomba vai para você. Vamos supor que o palestrante, beleza, ele já atingiu esse conhecimento no meio de empresas, ele já é conhecido pelas empresas, ele é solicitado pelas empresas o tempo inteiro. E quais são os 3 passos que ele deve fazer? Que eu acho que o nome correto aqui é relacionamento. Quais são os 3 passos que ele deve fazer para manter um bom relacionamento com as agências de palestras, para que, além do nome dele ficar conhecido pelas empresas, ele também ficar conhecido pela equipe do comercial da agência. Ele gosta de pegar a gente desprevenido nesses 3 pontos, né? Pois é, a gente vai ter que passar, antes ele passar as perguntas para a gente dar uma estudada aí. Já pega aqui na surpresa, velho.
realmente a palavra-chave é relacionamento, e eu posso passar a minha visão, porque eu acho que cada um tem uma visão, né, de relacionamento. Então, eu tenho palestrantes que se comunicam comigo por e-mail marketing. Eu não gosto, não leio todos, mas eu sempre passo um olho nos e-mails, e às vezes tem um assunto que chama a atenção. Às vezes eu recebi 10 e-mail marketings desse palestrante, e um deles lá tem um assunto que me chamou a atenção. Então, é justamente procurar, e lógico que não é que tem que chamar só minha atenção, de repente os 9 anteriores dele chamou a atenção de pessoas diferentes, entendeu? De pessoas diferentes. Só que um conseguiu chamar a minha. Então, é uma coisa que eu já vou buscando mais informações desse palestrante. Outra questão é, não entre em contato só atrás da venda. Eu tenho palestrantes aqui, eu recebi Feliz Natal e Feliz Ano Novo, e não estou falando aquelas mensagens automáticas, tá? O pessoal copia um textinho e envia para todo mundo. Não, eu recebi com muito carinho de clientes, assessores, palestrantes. Uma mensagem personalizada, né? Isso, Feliz Natal. Simples, gente. Ai, Feliz Natal, que esse ano seja melhor para nós. Elis, me chamando pelo nome, entendeu? Um beijo, abraço. Então, esse tipo de coisa, sabe, faz meu coração derreter. Assim, quando a gente fala eu estou falando na questão do marketing, mas quando a gente consegue fazer, porque isso é o marketing pessoal, né? Você se manter como pessoa na mente de outras pessoas. E só para a gente poder deixar isso um pouco mais claro, Lucas, Elis e eu, nós três temos experiências em que a gente lembra ou já passou por algum momento em que o palestrante fez algo dentro desse relacionamento que marcou, que a gente sempre lembra. E eu não estou falando de trazer uma caixa de bombom, trazer um docinho, ou comprar a gente com alguma coisa, não é isso. Mas é o carinho que esse palestrante tem, já automaticamente, ele fixa tanto na mente da gente que quando aparece um cliente que a necessidade do cliente se encaixa com a especialidade dele, é automático a gente indicar. Eu estou exagerando, ou Lucas, Elis, estou mentindo? Não, para mim está certíssimo. Eu tenho um palestrante aqui, ó, para você ver, realmente são várias coisas que marcam e diferentes, né, na questão do relacionamento. E Você tem uma experiência aí, Elis? Você tem algum, não falo o nome do palestrante, mas um exemplo de um momento que você viveu? Na pandemia, teve um palestrante que me ligou direto. Geralmente eu trato só com a assessora dele, mas ele me ligou direto para falar assim: Elis, eu estou desenvolvendo um novo produto, eu quero te passar para você dar uma revisada, por favor, né? Olha com calma, quando você tiver tempo, dá uma revisada, vê no vídeo que eu gravei, vê em todo o texto e me dá a sua opinião, se você compraria isso. Então, poxa, é um cara que já trabalha com isso, entendeu? Ele veio atrás de mim, da minha opinião. É claro que eu me senti mega importante, né? Eu falei, nossa, eu vou analisar aqui o trabalho de palestrante, dizer, tá bom, tá ruim. Você fica até pensando, putz, será que se eu falar que essa foto tá feia, ele vai trocar? E é muito bom, né? Acho que é uma necessidade do ser humano, na verdade, né? A questão do reconhecimento. E reconhecimento não é só falar assim, nossa, você é demais, você trabalha bem, não é só isso, né? É servir, você ter a certeza de que você está sendo notado. E isso pode ser feito de várias formas, né? Então, isso que cria um relacionamento. Se um palestrante chega para mim e fala assim, oi, bom dia, não todo dia, mas oi, bom dia, e aí, como é que você tá? Super, para não vir me perguntar nada. E ele finaliza a conversa só com, não, queria só saber se você estava bem. Ué, não vem me perguntar como é que tá o mercado, se vai ter palestra, como estão as cotações. Não, só queria saber se você estava bem, entendeu? Aquela... Peraí, Lucas, agora você vai trazer essa experiência de uma forma técnica, porque o jeito que eu estou raciocinando aqui está trazendo agora a gente totalmente que meio que mudou a vibe do assunto, porque agora a gente entrou na espécie de relacionamento, mas eu quero que as pessoas entendam e vocês entendam que
esse tipo de relacionamento desse palestrante com a agência, que é o que a gente está conversando agora, ele também deve ser aplicado com empresas. Então, a pessoa... É porque é tão chato você sentir que o cara só fala com você quando ele quer vender, que o cara acaba se tornando chato. Tá? Então, é essa forma técnica que eu quero que você entenda para poder falar para a gente. Mas conta aí para a gente essa experiência que você teve, depois eu falo a minha, e claro que eu vou só reforçar o que Elis falou, que eu sempre digo isso aqui, tá? Até a gente vai chancelar toda vez que eu falar isso, que quem não é visto não é lembrado. Isso mesmo. Ponto. Isso Manda mesmo. aí. Quem não é visto não é lembrado. Bom, em vez de passar uma experiência, eu quero simplesmente falar a diferença entre dois tipos de relacionamento. Um tipo que é aplicado pelo palestrante tipo 2, que nós falamos hoje, e o outro tipo que é aplicado pelo palestrante tipo 1. E aí depois você fala a sua lembrança do relacionamento para a gente visualizar como é que a sua experiência da Elis se encaixa nesses dois tipos diferentes de relacionamento. Uhum. Vamos lá. Primeiro tipo de relacionamento é do palestrante que ele não consegue ampliar o raio de alcance dele. O que eu quero dizer com isso? O palestrante que não consegue vender a palestra dele para outras empresas que ainda não conhecem ele. As palestras dele, ele fecha para as empresas que já contrataram ele ou para as empresas que para as empresas que receberam indicação de empresas que já contrataram ele. Ou seja, todos esses caras aqui estão dentro do círculo de relacionamento dele, estão dentro do networking dele. Você vê? Esse é o palestrante tipo 2. E palestrantes, eu quero deixar claro, o palestrante tipo 1 e o palestrante tipo 2, eles não são palestrantes ruins ou bons. Não é isso que eu quero dizer. O que é ruim e o que é bom é a estratégia desses caras. O palestrante tipo 1, e se você não sabe o que é isso, depois ouve a gravação desse podcast. O palestrante tipo 1, ele tem clientes vindo atrás dele. O palestrante tipo 2, ele vai atrás dos clientes, ele corre atrás dos clientes, simplesmente por uma questão de estratégia. E o palestrante tipo 2, por correr atrás dos clientes, ele coloca foco no networking dele. E como ele está colocando foco ali, é óbvio que aquilo vai gerar resultado para ele. Então, é o cara que, como a Giovana colocou aqui nos comentários, não sei se vocês viram, apareceu aí na tela, a demanda maior de contratos que tenho é de uma empresa me indicar para outra. Olha que interessante que eu acabei de falar. Então, as empresas que já contrataram a Giovana acabam indicando ela para outros clientes. Por quê? Porque a palestra da Giovana provavelmente é incrível. Só que a Giovana só consegue provar para as pessoas que a palestra dela é incrível quando as pessoas assistem a palestra dela, quando as pessoas falam no telefone com ela. Ela não consegue aumentar o raio de impacto dela porque ela não consegue mostrar que a palestra dela é incrível antes mesmo de falarem ou de assistirem a palestra dela. E esse que é o grande desafio de todo palestrante. Isso é o que o palestrante do tipo 1 faz com maestria. Despertar esse interesse o suficiente para que as empresas venham atrás dele, para que depois ele consiga falar com aquela empresa para chancelar que aquilo tem qualidade. Entendeu? Então, o relacionamento ideal é esse relacionamento em que eu consigo transmitir que eu sou muito bom antes mesmo de falar com o meu cliente. O relacionamento tipo 2 é o relacionamento que a maioria dos palestrantes fazem. O relacionamento com as pessoas que já estão na rede de networking dele. Caraca, isso foi sensacional. Eu tenho quase certeza, olha só, quem estiver assistindo a gente aí, deixa nos comentários se você quer saber mais sobre essa diferença importante entre o palestrante tipo 1, palestrante tipo 2, as vantagens, a estratégia, essa coisa toda aí que já deixou a cabeça aqui a ponto de explodir de informação. Então, eu não vou entrar em detalhes para a gente não prolongar esse assunto, porque não é para ter esse assunto hoje, para dar um gostinho de quero mais. Mas deixa aí nos comentários se você quer saber mais sobre esses dois tipos de palestrantes para a gente poder discutir num próximo podcast. E olha só, essa coisa de relacionamento é tão legal, porque mesmo sem eu ser do comercial, a experiência que eu tive com alguns palestrantes, e quando eu falo experiência, não é uma experiência só de venda, de falar com o cara só quando
a gente quer uma palestra dele ou quando ele quer vender uma palestra para a gente, ou quando ele quer ser mais indicado. Não é por isso. Tem um palestrante que ele sempre entra em contato com a gente, chega a ser até chato, só que é um chato legal que não sai da mente. Então é o tipo de palestrante que ele, em vez de falar bom dia para você, ele fala coisas aleatórias, tipo, oi, formiga atômica. Vocês já sabem quem é, né? Oi, lixo espacial. E aí você fica pensando, pô, esse cara é maluco? Na verdade, maluco sou eu que não entendo a estratégia dele, porque de tanto ele fazer isso, eu lembro o tempo inteiro dele e automaticamente eu vou lembrar do palestrante bom que ele é, porque esse cara é um palestrante extremamente bom. Então, é uma maneira que ele achou de fixar na nossa mente e de uma forma que ele não quis vender, mas ele quer manter o relacionamento independente do departamento. Outra experiência que eu tive foi de o palestrante chegar na agência simplesmente de surpresa para saber como a gente está, para ir lá perguntar com todo mundo. Ele faz questão de passar de setor em setor, de cadeira em cadeira, dar um abraço, falar um minutinho com cada colaborador para saber como é que está, como é que estão as coisas, sem falar em venda, sem pedir indicação, sem nada. E já aconteceu do palestrante fazer isso várias vezes no ano. Então, às vezes, ele vai lá, claro, o presente é de praxe, leva lá um chocolate, leva uma balinha, mas a importância é de se manter presente na vida da pessoa. É como se você morasse longe da sua mãe, fosse visitar ela de 3 em 3 meses e levasse uma orquídea, levasse uma coisa que ela gosta. Você não tem interesse em que ela faça comida gostosa para você porque você está morando longe, mas você tem interesse em ser lembrado como filho carinhoso. Essa é que é a ideia. Então, por que eu estou falando isso? O palestrante, ele precisa manter esse tipo de relacionamento amigável para ser lembrado. Então, ele não precisa forçar a amizade ou comprar a amizade. Então, essa que é o... Caraca, essa foi forte, hein? Comprar a amizade. Eu queria fazer um adendo aí sobre o que você falou aí, dessa analogia aí com a mãe. A gente sempre vai querer comer a comida gostosa. A questão é realmente ser tão humano a ponto de querer fortalecer o laço para que a comida realmente saia gostosa. Porque imagina, quando a pessoa tem vontade de fazer a comida, geralmente não sai boa, né? Não, então, você vai assim, putz, eu tomara que ela faça essa comida. E aí a recompensa vem automática. Ela, às vezes, até pergunta, o que você quer comer hoje? Você quer comer aquela comida que a mãe sempre fez? Pergunta, né? Ela pergunta porque se sentiu tão honrada em receber aquele presente, se sentiu tão prestigiada, que ela se abre, pergunta para você, o que você quer? E aí, você, como está dentro dos seus interesses, você fala, olha, eu quero isso. E ela está tão honrada com aquilo que ela não vai nem hesitar em fazer. Então, tudo gira em torno do interesse e também do quão presente você está na vida, no momento dessas pessoas. Então, o relacionamento importante é esse. Não importa se você é o palestrante 1 ou se você é o palestrante 2, não importa. O importante é você manter esse relacionamento e saber como se relacionar. O que você acha, Lucas, disso? Eu acho que tá totalmente dentro da ideia mesmo. A única questão muito importante que eu quero reforçar aqui para todos vocês, palestrantes que estão assistindo ou ouvindo a gente, é essa. Lembre-se dos 2 tipos de relacionamento. O relacionamento para despertar interesse é diferente do relacionamento de networking. O seu relacionamento de networking te faz vender palestras dentro do seu círculo de networking, para as pessoas que já compraram a sua palestra, para as pessoas que vão receber indicação daquelas pessoas que já compraram a sua palestra. Agora, o seu relacionamento de interesse é o relacionamento que faz com que empresas que ainda nem te conhecem se interessem em te contratar. Então, só lembra disso e aí mete ficha aí no relacionamento com o povo, com as empresas, né? A gente está chegando aqui ao final desse episódio do podcast. E, cara, qual foi a última vez que a gente gravou o podcast junto? Foi antes da pandemia? Faz tempo, acho que faz uns quase 6 meses, né? Cara, eu tava com tanta saudade de falar isso, cara. E agora
é o momento das nossas dicas mestres, pô. Eu tava esperando o podcast inteiro para falar isso, que a gente sempre no final deixa uma dica bombástica aqui. E vamos começar por você, Elis, que é a nossa dama de ferro aí. Vamos começar por você. Manda aí. Eu quero que você mande uma dica para palestrante que já é conhecido no mercado de palestra. E aí você escolhe a dica. Se você quer falar sobre relacionamento, se você quer falar sobre o conteúdo que o cara deixa ali para que a agência possa utilizar para ajudar a vender ele. Manda aí a sua dica aí para gente. Eu vou continuar aqui no mesmo ritmo do relacionamento, que eu sei que vai indo aqui em questões mais de vivência, até chegar no Lucas, que é mais técnico, né? E ele aproveita aqui as nossas dicas também, né? Para reformular aí a dele. Mantenham o seu relacionamento de diversas formas. A gente fala aqui como vários palestrantes se relacionam, então não é de repente pegar uma estratégia de um outro e aplicar. Você tem que ver a estratégia de relacionamento que vai dar certo com você, né? Isso aí vai de teste e análise. Então tem palestrante que ele é bem mais... Eu prefiro o jeito mais humano possível, sabe, gente? Todo mundo tem várias estratégias e tem um mailing, vai para vários clientes, mas tem palestrantes que eu recebo vários vídeos, mensagens, imagens e tal, mas mesmo recebendo 10 imagens que eu sei que ele envia para 10 mil pessoas, ele chega para mim e fala, e aí, Elis, tudo bem? Então eu gosto desse tipo de relacionamento mais humano, entendeu? E sim, se ele me perguntar alguma coisa do mercado de palestra, eu vou conversar com ele, não interessa, eu não acho que ele está querendo vender, para mim é tudo troca de informação. Mas ser presente, igual você falou, DJ, ser presente, porque às vezes a gente trabalha com muito palestrante, está pedindo muito um tema, e eu estou com uma gama na minha mente, eu estou com tipo 5, 6 palestrantes que eu estou indicando muito. E tem um cara muito bom que eu já conheço, mas que não está na minha mente. E se esse cara aparece para mim, aí putz, esse cara aqui que eu esqueci dele é tão bom. Então, tá na mente, né? Manter o relacionamento para ficar na mente do cliente. Seja agência, seja cliente final, né? Mas essa proximidade. Show de bola. Então, Lucas, eu vou falar e você, como é o nosso mestre aí, você que vai amarrar tudo isso aí, fechar e a bomba cai para você, meu irmão. Beleza. Vamos lá, eu vou criar um termo novo que o Lucas adora criar termo, adora criar palavras novas e eu vou criar uma aqui agora que você vai achar engraçado. A minha dica é para palestrantes que estão começando, para palestrantes iniciantes, essa dica ela vai de acordo com a experiência de marketing que a gente tem lá na Motive, tá? E o que eu quero que você seja? Eu quero que você seja um palestrante algoritmo. Ó, gostou dessa, né, Lucas? Essa foi boa. Vamos ver a explicação. Eu quero que você seja um palestrante algoritmo. A função do algoritmo é... Peraí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é a função do algoritmo? Vamos lá, a função do algoritmo é entender os hábitos e o costume e os costumes de uma pessoa para integrar o conteúdo e fazer ela ficar naquela plataforma de acordo com esses hábitos dela. Ponto. Por que você deve ser um palestrante algoritmo? Você deve entender, antes de mais nada, quais são os hábitos e costumes do público que você quer atingir, que são o público de empresas. Então, você precisa ter claro na sua mente quais são os hábitos, quais são os costumes, onde eles estão, onde você vai encontrar, e aí você levar todo o seu posicionamento para a sua comunicação. E aí não vai ter erro, não vai ter erro. Se você for desse ponto de partida, você entender tudo isso, você funcionar como um algoritmo, ter essa inteligência virtual, que o Lucas adora usar esse termo também, se você tiver essa inteligência virtual, e quando eu falo inteligência virtual, não é o palestrante ser inteligente ou não ser inteligente, não é isso. Quando eu falo de inteligência virtual, é ele ter o acúmulo de informações necessárias para começar a agir. Então, se ele tiver esse tipo de inteligência no papel, acabou. Não tem como dar errado. Então, seja um palestrante algoritmo, entenda o seu público, joga o seu posicionamento para ele de acordo com os hábitos e costumes dele e logo, logo você já vai ter um monte de solicitação de orçamento no seu e-mail. Boa! Agora a minha dica
A dica que eu quero dar para os palestrantes que são... Agora você pode escolher. A Elise escolheu se ela queria para palestrante... Não, se ela queria manter relacionamentos, se ela queria... Agora você, cara, como é o manda-chuva aí, é você que decide. Se você quer falar para palestrante famoso, para palestrante iniciante, manda aí, velho. Beleza, eu vou falar para o palestrante famoso, quer dizer, para o palestrante famoso não, para o palestrante experiente e para o palestrante que ainda não é experiente. Vou falar para os dois. Essa dica que eu vou dar serve para os dois. E só para contextualizar, por que experiente e não famoso? Porque o palestrante que é experiente não necessariamente é famoso. Tem um monte de palestrante com 15 anos no mercado que ninguém pede aqui para gente. Só quero deixar um abraço aqui para palestrante Giovana e o Marcos Gomes, que participaram bastante aí hoje daqui do podcast e deixaram umas mensagens legais aí para a gente, tá? Um abraço do coração aí para vocês, viu? Boa. Então vamos lá. Não necessariamente você precisa ter experiência para ser famoso. A gente tem vários exemplos de palestrantes. Por exemplo, o Rick Chester aí, de 6 meses depois de sair da praia lá vendendo água, se transformou em um dos maiores do Brasil. Então, experiência não está atrelada à fama, tá? Então, essa dica vai ser tanto para o palestrante experiente quanto para o palestrante inexperiente. E a minha dica é, entenda que você precisa primeiro focar nas empresas para depois focar nas agências. Porque a partir desse ponto que você amarrar essa estratégia aí na sua carreira, aí você vai poder organizar o seu relacionamento, entende? A dica que a Elis deu, por exemplo, vejam só, ela falou, o palestrante se relacionar com o seu jeitão, se relacionar falando comigo de uma forma pessoal, utilizando a sua personalidade, entendeu? Olha só, utilizando a sua personalidade, a gente pode traduzir isso em outras palavras, utilizando o seu posicionamento único, que foi a primeira daquelas 3 dicas que eu dei. Você falou aí sobre o palestrante que ficou marcado na sua cabeça, que é o cara que chama você de formiga atômica. Você vê como ele se comunica com você utilizando o posicionamento dele, a linguagem dele. Então, o seu posicionamento vai te dar uma linguagem diferente e única. O seu posicionamento vai te ajudar a tirar fotos únicas, diferente de todos os outros palestrantes, não foto de braço cruzado, como todo mundo tira, entendeu? Então, o seu posicionamento vai te ajudar a ser único. A partir do momento que você decide se focar nas empresas, antes de mais nada, esquece Sebrae, esquece agência, se virem fechar com você, maravilha, mas não vá atrás deles, vá atrás das empresas. A partir desse momento que você cria o seu posicionamento único, você começa a focar nas empresas e começa a criar relacionamento com as empresas. Então, você vê que o relacionamento é um passo seguinte depois de você criar o seu posicionamento. Então, a dica que eu dei aqui, só para organizar as ideias, entenda que você precisa focar primeiro em empresa, depois em agência. Depois de entender isso, você cria o seu posicionamento único e só depois de criar o seu posicionamento único, você começa a se relacionar. Até porque o relacionamento que você vai ter com uma empresa é diferente do relacionamento que você vai ter com uma agência. Empresa é seu cliente final, empresa e agência é o cara responsável por aumentar o seu raio de impacto desde que você já esteja despertando interesse. Você é louco, sensacional, sensacional. O Marcos mandou aí meus parabéns ao trio pelo brilhante podcast. Cara, obrigado você aí por deixar o nosso trabalho mais atrativo, mais interessante com as coisas que vocês trazem aqui pra gente. Isso tudo é uma forma de a gente agradecer a participação de vocês, trazendo conteúdo de qualidade, claro. E a gente chegou ao final. Olha, pessoal, esse foi um podcast muito foda e eu quero que a gente faça mais assim. Quero agradecer o Lucas aí pela disponibilidade, a Elis também aí, que tem uma filhinha para cuidar, tá de home office, né? Eu tenho um filho, mas quem cuida é minha esposa, então para mim é mais tranquilo, mas quero agradecer aí pela disponibilidade de horário aí. Obrigado vocês, obrigado quem tá assistindo a gente aí pela participação e contem sempre com a gente. Esse foi o podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui, nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte desse grupo de palestrantes bem-sucedidos
do mercado, os palestrantes corporativos. E aí, você quer ser um palestrante corporativo? Quer dar um up aí nessa área? Então, segue a gente aí, assista os nossos podcasts. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou a Elis Dayana, sou Speak Hunter da Motivação Palestra. Bora lá! E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Espero que você tenha tirado proveito do conteúdo de hoje. Eu pensei que você ia falar foguete não dá ré. Posso falar? Vamos lá. Vai encerrar o foguete não dá ré? Nós três juntos? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Foguete não dá ré. Ré. Fica a dica.